Luísa Martins, você já tem aquela visão do Supremo Tribunal Federal sobre a questão das Big Techs? A gente trouxe mais cedo, o Daniel Hittner apurou que partiu do Marco Rubio a sugestão de que o Brasil paralisasse alguns processos aqui internos sobre as Big Techs. A gente está falando de um processo no CAD que pode reduzir os lucros dessas empresas. A gente está falando do Congresso Nacional discutindo a regulamentação dessas empresas. E aí, um bastidor que eu apurei mais cedo também é que o presidente Lula disse: a gente pode até adiar um pouquinho esse debate, mas não dá para cancelá-lo. É uma questão necessária para a democracia, a regulamentação das Big Techs. E aí eu lhe pergunto, o que o Supremo Tribunal Federal pensa disso? Uribe, no que diz respeito a projetos, né, que estão em tramitação no Congresso Nacional, é claro que o governo Lula pode ali agir, né, junto à sua secretária de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, fazer algum tipo de articulação junto aos parlamentares para que esse tema seja postergado, né, adiado, enfim, tem essa possibilidade, né, existe, isso faz parte, né, dessa engrenagem política aqui em Brasília. Agora, em relação às decisões que já foram tomadas pelo STF, e o nosso diretor Daniel Hittner trouxe a questão da CID Tecnologia sobre a Netflix, também a decisão ainda que foi tomada ainda este ano sobre a responsabilização das Big Techs por conteúdos publicados nas redes sociais por terceiros, né, por seus usuários, o Supremo entende que não tem espaço nenhum para nenhum tipo de recuo. Tanto que as empresas elas têm recorrido formalmente ao Supremo para tentar esclarecer, né, alguns pontos dessa decisão sobre a responsabilização das Big Techs e esses recursos não têm prosperado na corte, né? É um dos julgamentos considerados dentro ali nos bastidores do STF como um dos mais emblemáticos da década, é algo que pode ser considerado um marco, né, da democracia brasileira, estabelecer ali alguns parâmetros, né, de responsabilização mesmo das plataformas digitais que antes tentavam se blindar ao dizer, olha, esse discurso de ódio, essa fake news foi publicada por uma pessoa, então a responsabilidade é dessa pessoa e não da própria empresa. Essa tese foi afastada pelo STF em um julgamento muito, né, relevante, que, como eu falei, é considerado uma decisão emblemática, né, da história do STF, e com isso não existe, pelo que eu ouvi aqui ao longo das últimas horas, né, eu fui, como se diz, assuntar sobre isso desde que o Daniel Hittner trouxe essa apuração, e de fato no STF não existe aí nenhuma margem para um recuo nessa decisão ou nas decisões que já foram tomadas. Isso seria fazer qualquer tipo de concessão nessa área, seria enfraquecer, né, uma decisão que foi tomada há tão pouco tempo pela Corte. Seria sujeitar o judiciário brasileiro a uma questão, uma negociação que é eminentemente política, né, e que com isso, isso demonstraria que o judiciário seria um judiciário fraco, e isso não é a imagem, obviamente, que o STF quer passar em meio a essas negociações, especialmente nesse momento, né, em que houve aí uma abertura de diálogo por parte do governo norte-americano para tentar, de alguma maneira, reverter essas sanções que foram impostas ao Brasil, já não levando tanto em consideração as alegações lá do deputado federal Eduardo Bolsonaro, que a gente vinha falando mais cedo, sobre uma atuação supostamente política, né, ou persecutória por parte do STF, né? Então, essa é a avaliação. Decisão tomada é decisão tomada, não tem nenhum tipo de recuo que possa ser feito para que isso... Em resumo, o STF não pode ser colocado na avaliação desses ministros na mesa de negociações com os Estados Unidos. A decisão já está tomada e não deve ser revista por parte dos ministros.